Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 27 de julho de 2020. Está no ar o Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã, a partir de agora ao vivo no seu rádio e também pelo nosso streaming de no YouTube, e logo mais esse programa estará editado em podcast para todos os aplicativos. Hoje no programa o jornalista Arnaldo Neto forma a bancada conosco, onde estaremos recebendo daqui a pouco o Fernando Loureiro, empresário e ex-secretário de Transparência e Controle do município de Campos. Ele vem para falar sobre os sinais de recuperação do mercado imobiliário, né? Quais são as novas tendências também, a transparência na gestão municipal e ainda, como ele fez parte da Secretaria de Controle, vamos falar sobre royalties e o futuro econômico de Campos. São 7h02. Muito bom dia para você ligado aqui na Folha FM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando mais um programa e para hoje, segunda-feira, 27 de julho, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom. Não há previsão de chuva, por enquanto, para o dia de hoje. A máxima é de 27 e a mínima é de 17 graus. Agora aqui na Rua dos Andradas faz 18 graus. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E em destaque para hoje, no Folha no Ar, primeira edição, eu trago as seguintes manchetes que, aliás, né, com essa primeira aqui, teve grande repercussão nas redes neste fim de semana e foi confirmada, tanto é que logo adiante tem a segunda confirmando aí essa matéria, feita pelo jornalista Luiz Abreu Barbosa. E aí a manchete é uma pergunta: sai Vladimir e entra Fábio a prefeito? O que muda na conta de Campos? As movimentações desta semana se intensificaram sobre o que o eleitor campista vai encontrar como opção das urnas de 15 de novembro. Essa manchete é o do jornal impresso de sábado e que está muito completa sobre todos os pré-candidatos apresentados aí até agora no cenário político de Campos. E para se atualizar, se você quiser, uma boa sugestão aí de leitura. E logo adiante, então, e aí confirmando essa manchete aí, como a Folha adiantou, Fábio Ribeiro vai ao Rio de Janeiro pela bênção de garotinho a prefeito. Sem Vladimir, presidente municipal do PSD, foi falar com o ex-governador. E logo depois repercutiu também nas suas redes sociais e confirmou aquilo que a Folha já vinha adiantando. Expectativa pelo relatório da CPI do Previ Campos amanhã, terça-feira, na Câmara Municipal. É o relatório dessa CPI que vai, né, trazer aí, como disse, antecipou aqui na semana passada também, né, o vereador Ivan Machado, falam em resultados escabrosos. Os vereadores que participaram da investigação falam em resultados escabrosos. Especialistas projetam vacina contra a Covid mais perto de brasileiros. Segundo eles, acesso em larga escala no país poderá acontecer até meados do próximo ano. Campos confirma 4 mortes e 5 novos casos da Covid-19 em 24 horas. Ao todo, o município soma hoje 177 mortes e 2.766 pessoas infectadas. Guarda Municipal, inclusive de 41 anos,
né, morreu esse fim de semana pela Covid-19, a Estela Márcia Gomes de Sá. Estava na corporação desde 2006. Finalizando esses números, o estado do Rio, que ontem, né, promoveu aí um dia livre, né, festa nas praias, aglomeração para tudo que é lugar, e Campos não ficou muito para trás também não. Teve também festival de pipa, encontro e festa e aglomeração, né, em Lagoas e tudo mais. 12.835 óbitos no estado do Rio, 156.325 casos confirmados. Se bem que o estado do Rio hoje é considerado, né, o estado em queda em número de novos casos. E no Brasil, 87.054 óbitos foram confirmados, com mais de 2.400.000 infectados até o momento. Para repercutir esses e outros assuntos, já conosco eu trago o bom dia do jornalista Arnaldo Neto. Antes só, Arnaldo, cumprimentar e agradecer o Fernando, já em contato aí conosco também por videoconferência. Mais uma vez, Arnaldo, depois de uma semana de descanso, agora você volta ao trabalho. Bom dia, meu caro Arnaldo Neto. Opa, bom dia, Nogueira, bom dia, Fernando Loureiro, já com a gente aí, pronto para o nosso bate-papo no próximo bloco. Bom dia, sobretudo, aos ouvintes da Folha FM. Né, é uma semana de descanso, né? Só para deixar bem claro, é uma semana fora do Folha no Ar, mas estamos aí. Nogueira, a principal matéria foi que você já comentou aí no início, né? Na escalada aí você trouxe a manchete da edição impressa do último sábado, que foi um artigo do Aloysio Abreu Barbosa, falando sobre essas movimentações no cenário político de Campos, que são movimentações importantíssimas para o próximo pleito. Você vê aí que a possibilidade de o deputado federal Vladimir Garotinho não ser candidato, né, ela está muito evidente, ela está muito forte, né, vem ganhando força, inclusive dentro do próprio grupo garotista. E tem uma corrente aí de que o Fábio Ribeiro, ex-vereador, ex-secretário de administração na gestão Rosinha, seria o nome da vez para ser o representante do grupo garotista nessa eleição. O que acontece? Nós estamos nos preparando para uma eleição totalmente atípica, né? Ela já mudou de data, ela vai para 15 de novembro, devido a essa pandemia do coronavírus que a gente está enfrentando. Você pegar um candidato como o Vladimir, já está muito claro que Vladimir, filho de Rosinha e Garotinho, leva o sobrenome, né, o nome do clã, o Garotinho, é muito claro de que ele é o candidato do grupo. Agora, você fazer de Fábio Ribeiro o candidato do grupo, com essa marca dos Garotinhos, né, é meio complicado, porque não vai ter condições de a Rosinha botar o Fábio embaixo do braço e sair numa caminhada, numa carreata. Não vai ser uma campanha de rua muito forte. A campanha vai ser uma campanha que deve ficar, é o que tudo indica, uma campanha que deve ficar nas redes sociais. E você consegue atingir esse eleitorado das áreas mais periféricas da cidade, fora do centro, né? Você vai conseguir atingir esse eleitorado usando a campanha só de rede social. É tudo muito, muito novo. Esse pessoal tem acesso à internet com facilidade, né? O pessoal, vamos dizer aqui, da extremo norte do município, Santa Maria, por exemplo, Santa Maria, Santo Eduardo, a gente tem dificuldade de falar com esses locais por telefone, imagina chegar lá pela internet, né? Então vai ser uma campanha muito atípica. Claro que o Aloysio hoje teria milhões de condições a mais de falar com propriedade sobre essas informações de bastidores, tanto que ele adiantou no artigo que haveria esse encontro do Fábio Ribeiro com o Garotinho no Rio, e isso se confirmou, né? Ontem, vi nas redes sociais que Vladimir também se manifestou, dizendo que não seria o momento de falar sobre isso, porque vivemos uma pandemia, mas a gente não pode deixar de falar do que está acontecendo também. Tanto que a gente informou que teria essa reunião do Fábio com o Garotinho, e ela se concretizou, a foto está aí nas redes sociais. Muita gente já deve ter visto essa conjuntura aí que está se movimentando. Se o Vladimir fosse candidato, para equilibrar, para quem não lembra, lá em 2014, né, teve aquela briga entre
entre pai e filho por causa da candidatura de Pudim, Geraldo Pudim, que até então era o candidato da família Garotinho. Vladimir queria ser candidato, não conseguiu, e aí o que aconteceu? Ele pega Bruno Dauaire, né, amigo dele, bota debaixo do braço e vamos lá, Bruno é meu candidato. Na época, Bruno foi mais votado do que o próprio Pudim aqui em Campos. Isso deu a cisão que todo mundo já conhece, essa divisão aí entre Pudim e Garotinho, aliados de longa data, né? Mas o Vladimir mostrou força dentro do grupo, né? É a força da inovação contra os cabeças brancas. Então, para equilibrar isso, seria o candidato, seria Fábio Ribeiro, né, que seria dessa ala mais nova, inclusive, e o vice deveria sair lá dos cabeças brancas, entre Dr. Paulo Irano e Dr. Edson Batista. Um ou outro seria o vice, né, duas figuras conhecidas, ex-vereadores também, Dr. Edson, ex-presidente da Câmara. Então sairia dali para compor entre o grupo mais jovem e os chamados cabeças brancas. Vamos aguardar os desdobramentos. A Luísa abriu o artigo com uma frase que eu também gosto muito de usar nas minhas matérias de política, que é atribuída ao ex-governador mineiro Magalhães Pinto: política como nuvem, você olha está de um jeito, depois você olha de novo, já está de outro. Vamos aguardar essas movimentações se confirmarem, porque, como o próprio Vladimir disse, está tudo muito mais devagar por causa dessa pandemia do coronavírus, porque a prioridade hoje de quem é governo, de quem está com o mandato, é realmente o enfrentamento à pandemia. Mas nos bastidores as articulações não param, né? Não tem como você achar que a movimentação política, a tentada de retirada de um partido ou de outro partido, tudo isso está acontecendo normalmente, né? Isso aí, o jogo está sendo jogado. O grande problema é que nem tudo quer ser exposto agora, até porque as convenções foram adiadas, né? As convenções ficaram lá para agosto, então todo mundo está começando a esconder um pouquinho o jogo. E, na minha opinião, pelas últimas entrevistas do Vladimir, desde que eu participei, ou as anteriores, e as seguintes, na verdade, tem um bom tempo que eu não participo de entrevista com o Vladimir, ele tem se posicionado já há algum tempo na possibilidade de não ser candidato. Isso aí ele tem deixado claro, existe essa possibilidade para ele mesmo já há algum tempo. Até porque, sejamos sinceros, a gente vai conversar isso com o Fernando Loureiro, Campos vive uma crise econômica grave, e a perspectiva para os próximos anos não é das melhores. Vladimir é um político novo, assim como Rafael Diniz, que é o atual prefeito, está tendo um mandato de deputado federal, no mínimo, razoável, mas eu acho um bom mandato do deputado Vladimir, esse começo de mandato do Vladimir, eu acho um bom mandato, né? E vai queimar capital político para assumir uma prefeitura de Campos, porque queima capital político. O Rafael está aí a prova disso. Eleito no primeiro turno em 2016, pega com uma queda de arrecadação no mínimo, considerável, né, uma queda em tanto de arrecadação, sobretudo na fonte de royalties, e perdeu capital político. É uma luta para Rafael essa próxima eleição, na qual ele é pré-candidato à reeleição, né? Agora, e Vladimir vai estar disposto a isso, a queimar capital político? Há condições de se pegar a prefeitura de Campos agora e fazer um bom governo com volta de programas sociais? É praticamente impossível se acreditar nisso, né? Com marcas que os garotinhos gostam de colocar, que são marcas de suas administrações, como os programas sociais que nós tivemos aí, o Cheque Cidadão, que deu aquele, né, escandaloso esquema, infelizmente, da compra de votos com o uso do programa social, mas tinha a passagem social, que era um outro programa também importante, restaurante popular, um outro programa importante. Agora, vai ter condições o próximo prefeito de prometer isso, seja quem for o próximo prefeito? Então tem que saber se realmente há interesse do deputado em sacrificar seu mandato, no qual ele pode colocar emenda de bancada, articular emenda de bancada, colocar emenda impositiva, articular recursos junto ao governo federal, se tiver uma boa entrada com algum ministro, captar esses recursos como se fosse para ele, né? Como eu trouxe para a cidade, eu consegui isso para a cidade, e não só para Campos, para toda a região, né? Ele vai querer abrir mão de um mandato assim para disputar a prefeitura do jeito que está, né? É realmente uma dúvida, né? Ele diz que está na hora de esperar, né? Que não é hora de discutir isso. As movimentações do próprio grupo político dele estão aí. Vamos ver qual vai ser o desfecho desse ensaio aí. Não é nenhuma novela ainda, não é um ensaio, né? Vamos dizer que nós estamos no ensaio, mas
movimentou bastante o fim de semana. Não tinha outro assunto nos grupos. Movimentação foi grande. Eu só queria acrescentar, seu comentário, na minha opinião, está perfeito. Eu não acrescento e nem tiro nada, é isso mesmo. Lá na questão da realização da eleição, da campanha, o brasileiro sempre dá um jeitinho. Você sabe como é que é, a gente sabe como é que é, né? Mas mesmo que dê um jeitinho, não é a mesma coisa. Aquilo que você falou, a penetração nas camadas mais populares vai depender de contato, é de corpo a corpo mesmo, o que não vai poder, talvez, a princípio. Até hoje, né? Se fosse hoje, não poderia. E pelo que a gente vai acompanhando, não vai ter vacina ainda esse ano. No próprio artigo do Aloysio, tem um momento em que diz que é feita uma avaliação e o Vladimir sairia perdendo de qualquer maneira. Se ganhasse a eleição, né? Ou se perdesse a eleição. De qualquer maneira, ele sairia perdendo. Achei muito inteligente e interessante aqui o comentário, porque vem aí esse desgaste político que você falou, esse capital político para ser queimado, onde, né, os acertos que precisariam ser feitos para corrigir, né, o que ficou para trás deixado pela própria família. No caso, a mãe como prefeita, o pai como secretário municipal, e um dos episódios é amanhã, será amanhã, que um dos problemas é a revelação que daqui a pouco você vai falar, né, dessa leitura aí do relatório da CPI e da Preve Campos, que mostra aí um rombo milionário, uma loucura, né? Se encaminha para isso, né? Se encaminha para isso. Foi o termo que o doutor Ivan, qual foi? O doutor Ivan Machado disse escabroso, resultados escabrosos. Resultados escabrosos. Vamos descobrir esses resultados escabrosos amanhã, né? Se realmente eles... O Fred... Desculpa, o Fred Machado também falava assim, e ele comentou até que o que roda aí, o que circula nas redes, que todo mundo sabe até o momento, é que o rombo é de mais de 500 milhões de reais. Em valores sem correção, né? Sem correção, porque o que seria muito mais, né? Vamos ver como isso vai qual vai ser esse desfecho também. Acho que é importantíssimo. Inclusive, já antecipando aqui, amanhã a gente recebe mais um ex-secretário do governo, um ex-secretário do governo, Rafael, mas não na condição de ex-secretário do governo, mas de ex-presidente do Preve Campos, funcionário, servidor público municipal, André Oliveira, vai estar aqui com a gente amanhã, já falando sobre essa questão aí desses relatórios que serão lidos na Câmara a partir das 14 horas. Sem sombra de dúvida, amanhã a principal notícia, é claro que o factual pode sobrepor-se a isso, a gente nunca sabe o que pode acontecer no próximo dia, mas do que está para ser feito amanhã, do que está para ser acompanhado amanhã, certamente a principal notícia é essa questão aí do relatório do Preve Campos, né? Tem aqueles investimentos, no mínimo, suspeitos, né, que foram feitos pelo Preve Campos, inclusive em empresas que estavam à beira da falência, o que leva, né, a suspeitas muito maiores, empreendimentos ligados a nomes famosos do cenário nacional como Rei Arthur, né? Então tem muita coisa aí conhecido como Rei Arthur, empresário bastante conhecido aí, né, nesses meios políticos nos últimos anos. Então, assim, são suspeitas muito fortes que essa CPI levou em um bom tempo investigando. Vamos aguardar para ver qual vai ser o relatório, né, e esse vai ser o nosso assunto de amanhã, para a gente saber aí até onde realmente houve qualquer tipo de irregularidade, né, ou suspeita de irregularidade. Nesse caso, a CPI pode encaminhar essa documentação aí para o Ministério Público, para a Polícia Federal, né, para a própria Justiça, pedindo algumas providências, e isso vai respingar claramente, né, na gestão anterior, em que houve algumas transações suspeitas, inclusive com repasse do dinheiro do Preve Campos para a Prefeitura. É algo que deveria acontecer em um período longo, né? Você tem ali o trâmite para que isso pudesse acontecer, mas aconteceu praticamente da noite por dia, apareceu um documento assinado em que foi liberado aí esse recurso. Então tem muita gente envolvida. Claro que a ex-prefeita Rosinha vai estar aí entre os nomes mais citados, mas tem outros nomes envolvidos nessa questão, e realmente esse relatório é muito aguardado amanhã. Vamos acompanhar com muita calma e aguardando os detalhes do que a CPI apurou nesse bom tempo aí de investigação.
Muito bem, e tem ainda aqui, Arnaldo, em destaque aqui para a gente ir já fechando esse bloco, sobre essa questão dos casos confirmados em Campos, da guarda inclusive de 41 anos que faleceu, e das aglomerações promovidas aí no fim de semana, né? Festival de pipa de novo, Lagoa de Cima parece que teve novamente a aglomeração, enfim, a coisa vai... E houve um protesto também ali em frente à Câmara Municipal para a reabertura das academias. Você que é de São João da Barra e que acompanha o dia a dia lá as academias reabriram, estão funcionando Sim. bem? Como é que está o sistema lá? Pelo que eu tô sabendo, eu até fiquei em São João essa semana, mas fiquei em casa, fiquei em Atafona, não fui à rua com muita, né, nem, acho que fui ao supermercado, mas em Atafona mesmo, uma vez, não saí muito, não rodei muito a cidade, mas pelo que eu fiquei sabendo, volta a funcionar agora, né, hoje, a questão das academias. Nós temos lá algumas coisas que são diferentes daqui, por exemplo, inclusive estive lá já algumas vezes, está funcionando o restaurante do Ricardinho, que é um lugar muito movimentado, né? Que eu estive lá, passei ontem no polo gastronômico, tinha muita gente também em Gruçaí, era por volta de 4 horas e já estava um tempo de chuva, imagina mais cedo que estava, né, um tempo mais aberto, né, com sol, mas enfim, então assim, tem algumas diferenças sim lá em São João da Barra, né? Mas para passar pela barreira a pessoa tem que comprovar, né, um vínculo com a cidade, tem que ter um imóvel, né, tem que ser eleitor da cidade, enfim, há uma série de restrições para você entrar na cidade. Beleza, lá estão acontecendo algumas coisas. Não vejo o protesto, né, eu não vejo com bons olhos o protesto, é uma opinião particular, né, o protesto falando, libere pela vida, né? Será que é liberar pela vida mesmo, né, para liberar o funcionamento das academias? É algo assim tão essencial, né, nesse momento? É claro que para o dono da academia, é claro que para o profissional de educação física que atua ali, é essencial porque é o trabalho dele, é essencial para ele. Agora, pensando num contexto maior, em que a cidade tem aí no mínimo 2, 3 mortes por dia, né, que tem 2 ou 3 mortes por dia. Graciete Nunes perguntando aqui, São João da Barra está muito movimentado, confere a informação? Confere. São João, o movimento está realmente intenso. A gente viu, eu recebi vídeos da praia com muita gente na praia, o que não é permitido ainda, né? Como você falou de Lagoa de Cima, também recebi vídeos de Lagoa de Cima com muita gente, que também não estaria permitido ainda. Então, não está sendo cumprida a risca a questão do isolamento. Mas o que acontece, Nogueira, aí é uma avaliação minha, a gente vê muito o que acontece no Rio de Janeiro na televisão. O Rio é cartão postal para o mundo, é cartão postal. A TV Globo, que é a maior emissora de TV do Brasil, foca muito no Rio de Janeiro, que é onde está a sua sede. Então, tudo que acontece no Rio e em São Paulo, sobretudo, Rio e São Paulo, para a gente falar do país inteiro, né, o que acontece nessas duas capitais é uma caixa de ressonância para o país inteiro. Quando a gente está vendo a flexibilização que está acontecendo no Rio, movimento nas praias do Rio de Janeiro, você vê os barzinhos funcionando no Rio de Janeiro, é muito difícil você tentar convencer a população de outras cidades de que não é o momento de fazer isso, porque ele está vendo isso na TV, está vendo isso acontecer com tantas vezes em tantas cidades, que você convencer que aqui em Campos, aqui em São João da Barra, aqui em São Francisco tem que ser diferente, é complicado, né? Então é meio que compreensível isso que está acontecendo. Agora, é uma questão de análise pessoal, de você estar aí acompanhando esses relatórios. Você falou dessa guarda, né, da Guarda Civil Municipal, mas todo dia tem no mínimo 2 mortes em Campos por coronavírus. Se a gente começar a achar isso normal, isso vai acabar sendo banalizado aí e a gente só tem a perder, né, de maneira geral, quanto sociedade. Inclusive, nós tivemos uma matéria aí também interessante no domingo, no Jornal do Fim de Semana, Nogueira, que é com relação à perspectiva de vacina para a Covid-19, ouvindo especialistas locais. Quem foi ouvida foi a Andréa Moreira, que está aí à frente dessa luta aí contra o coronavírus, ela que está no setor de epidemiologia do município. Foi ouvido o Dr. Nélio Artiles, conceituado na área também, o Carlos Bacelar, do Laboratório Clínico Bacelar, o outro também que é muito que tem um conceito muito alto, né? Outro também foi a Elizabeth Tudesco, também ouvido com relação a isso, e também foi ouvido o Renato
Doutor Nélio, Elizabeth, Andréia e o Renato da Mata, né, que atua na UENF também, tem aí uma experiência com relação a essa questão de pandemia, né, de vírus, de combate a vírus, todos eles com essa experiência e todos otimistas com o avanço das pesquisas. Né? Qual a expectativa? Que ainda esse ano ou no início do próximo se tenha uma vacina eficaz. E que uma expectativa que vejo até como muito otimista, não lembro de qual deles ali, mas que está na matéria, é que até o meio do ano a população brasileira esteja vacinada em massa. Aí você tem a volta à normalidade. Até lá, já foi cancelado o Réveillon no Rio, já foi cancelado o Réveillon em São Paulo. Próximo passo é cancelar Carnaval, não há dúvida disso. E eu queria até fazer um comentário, estava conversando isso esses dias, que quando você fala em cancelar Carnaval, para muita gente é algo que não é importante, mas tem a indústria por trás do Carnaval, a indústria do turismo, a indústria do comércio, a indústria do próprio Carnaval, que emprega também, para botar Carnaval na rua precisa de muita gente trabalhando, mas nada disso é mais importante do que a própria vida humana. Então, tudo vai ser adiado, tudo vai ficar para depois, todos esses grandes eventos serão cancelados, sim, não há dúvida disso. Normalidade, né, se há possibilidade de ela acontecer, de voltar a acontecer, só depois de uma vacina. O que implica em tudo, inclusive na educação, que está também sendo tema de muitas discussões aí, onde alguns municípios já autorizaram o retorno dos alunos, né, em um novo sistema, aquele tal do novo normal, essa coisa toda, e que de uma sala, por exemplo, de 30 alunos, 15 só estudariam presenciais e 15 ficariam em casa, fazendo um revezamento. Agora, e os profissionais da educação? Também tem que pensar, pensar em tudo, não é só o professor. E o custo disso? O Estado, como instituição, né, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, vai ter recurso para botar 15 dentro de sala e transmitir a aula para os outros 15 vão ter acesso a isso pela internet? Como que vai ser isso? Digamos isso numa sala de 30. A verdade, sejamos muito sinceros, é um meme que rola nas redes sociais, mas é a pura verdade. Na escola pública, né, que de onde eu sou funcionário de escola pública, tem muitas pessoas que trabalham em escola pública que eu conheço, não consegue, é um meme que rola na rede social, não consegue controlar piolho, vai controlar a Covid, é verdade, tem escola que não tem água, eu não preciso ir distante para falar isso não, a gente pode procurar aqui dentro de campos mesmo, que você vai encontrar essas escolas mais distantes que não têm acesso à água potável com facilidade, porque nem a comunidade do entorno chegou à água potável ainda. Nós não temos 100%, não tem água, não tem esgoto, e aí? Como você vai colocar uma criança ali dentro? O que você precisa de higiene? Estou falando de campos, isso no país inteiro. Então é um debate, no meu ponto de vista, que não faz sentido no momento, é um debate inócuo, porque você não chega a conclusão nenhuma. Mas tem alguns municípios aí, como você mesmo falou, a própria capital, Rio de Janeiro, que vai se arriscar. Vamos ver a consequência disso, né? Os números vão mostrar. Perfeito. Bom, são 7h29. Vamos ao intervalo comercial, Arnaldo, e na sequência a gente começa aí o bate-papo com o Fernando Loureiro. Pode ser? E na sequência, então, a gente volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, com o Folha no Ar, primeira edição, 7h29 em Campos. Bom dia. A Alerj está